Mas durante todo esse tempo, Maria, teve alguém que carregou bastante. Nós tivemos Enoque, tivemos 7, tá? Esse povo todo carregou. Vou passar só um pouquinho para frente. Mas bem pouco. Opa, desculpa, irmão. Só uma coisa que eu queria ressaltar. Eu concordo com o professor Osmar com relação à educação, só que uma coisa que não foi lembrada, Deus sempre prepara uma saída para nós. Sim. E Deus preparou a escola adventista. Esse é um ministério. Irmãos, ninguém é rico o suficiente para que os seus filhos sejam bons o bastante para não estudar numa escola adventista, e ninguém é pobre o suficiente para que Deus não prepare a educação de uma escola adventista para os seus filhos. Milagres incríveis acontecem quando a gente toma a decisão de dar aos nossos filhos a educação diferenciada. Às vezes melhor, às vezes pior, dependendo do método da escola, mas sempre diferenciada. E quando eu falo melhor ou pior, é sempre no lado didático, né? Mas com Cristo à frente, não há como nada ser pior. Então, esse é um ministério que nós sempre devemos pensar: eu não tenho dinheiro. Deus providencia. Eu tenho dinheiro, meu filho vai para o marista. Cuidado. Obrigado. Muito bem. Parte de terça-feira. Abraão foi chamado e acreditou em Deus. Deus falou para ele: sai daí da sua terra, sua parentela, larga tudo que você tem, seus amigos, seus parentes, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e ali, então eu vou fazer de você uma nação. Fez uma aliança com Abraão, e Abraão aceitou isso. E é interessante, para onde Abraão ia, ele construía o quê? Um altar. Um altar. Quando as pessoas, depois que ele saía de lá, as pessoas passavam e viam aquele altar ali, falavam assim: Abraão esteve aqui. E ele cultuava o verdadeiro Deus. Eu fiquei pensando: quais são os altares que eu e você podemos erigir hoje? O que eu posso erigir na minha vida? O seu caráter, sua maneira de viver dentro de casa, viver com os vizinhos, e ser um cristão trabalho, em todo lugar. Do jeito que eu falo, A maneira como fala, do jeito que eu lugares onde vai. o que eu como, não é verdade? Nós estamos erigindo um altar a Deus. Olha o que acontecia com Abraão. Olha o que o irmão Marcos falou. A idolatria estava por toda parte e chamava Abraão de todos os lados, mas ele não. E às vezes uma coisinha desse tamanho faz a gente poder. É ou não? Quarta-feira, Moisés a Jesus. Nenhuma lei que Deus, nenhuma lei do ser humano é tão completa e abrangente quanto a lei de Deus. Porque a maioria das leis falam de um relacionamento horizontal, eu com o meu próximo. Mas a lei de Deus, além de falar desse relacionamento horizontal, ela fala do relacionamento vertical, é eu com Deus. O que é que Deus pede de você? E algumas pessoas falam assim: eu não mato, não roubo, não faço mal a ninguém, então eu estou bem. E esquece dos outros, do que ele tem que fazer com Deus, né? O que Deus pediu para ele. Olha esse exemplo: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Né? Olha, os estatutos de Deus, a lei de Deus, é uma coisa perfeita. Salmo 19 fala assim, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você quer viver bem? Segue a lei de Deus. Você vai viver bem. Segue a Bíblia. É o manual seu aqui, nessa terra. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Você sabe por que Deus ainda não destruiu essa terra? Por causa da igreja dele que está aqui ainda. Essa é a verdade. Deus não destruiu essa terra que está igual na época de Noé, sim ou não? Sim. Pior. Talvez pior. Deus não destruiu por causa desse povo. Por causa disso ele não destruiu. É o povo que ainda segura o bastão, né? Olha lá a pergunta da lição. Qual é o verdadeiro significado da promessa da aliança? Jesus, né? Jesus é a semente, todas as coisas, a Bíblia toda converge para Cristo, não é? Jesus é o verdadeiro significado da promessa da aliança. Se você aceitou a Jesus, você aceitou essa aliança. Não é magnífico a gente pensar assim? Não é gostoso você pensar assim? Você aceitou a Cristo? Você aceitou a aliança que Deus quer fazer com você? Uma bênção. Uma bênção. Então vamos lá. E agora, falando um pouquinho da gente. Era de Jesus ao remanescente, né? O articulista fala assim, que Jesus foi o único que pegou o bastão e cruzou a linha de chegada. Não sei se você reparou na lição, falando assim. Foi. Né? E agora, eu e você, não precisamos correr mais? O que você acha? Não precisamos mais carregar esse bastão? O que você acha, Marcão? Já ganhamos, pô. Jesus já ganhou para a gente, por que eu tenho que correr mais? Pensa. Olha o que ele fala. Em todas essas coisas, nós somos mais do que? Mas nós já vencemos, para que nós precisamos correr? Olha o apóstolo Paulo que fala. Portanto, também nós, visto de termos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fernando, Temos que continuar aí, fala. a lição com o verso do Evangelho do Apocalipse. E no Apocalipse é retratando as duas igrejas, a verdadeira e a falsa. E nós proclamamos as 3 mensagens evangélicas, né? Uma delas é a proclamação do Evangelho eterno, e dentro dele está a graça e a lei. Sim. E o bastão, Jesus cumpriu 100% do que teria que ser feito dentro do plano de salvação. E cabe a nós levarmos essa lei e essa graça às pessoas. Mas como era a vida de Jesus? Como era o relacionamento dele com o seu Pai? É um relacionamento nosso hoje? Como é que nós vamos conseguir fazer essa corrida contra o tempo lá fora? Vamos perder nossos empregos, filhos, pais abandonando uns aos outros, e etc, etc. E antes que a porta da graça se feche, porque já está aí, né? Então, como vamos fazer essa corrida? Lembre-se de que todos os que passaram bastão, todos cometeram erros em suas vidas, mas foram colocados como exemplo para que nós não desanimemos. Mesmo que caiamos, Jesus está ali pronto para nos levantar. E lembre-se de outra coisa, a lei moral. Jesus obedeceu totalmente a lei. Agora, outros não conseguiram, porque a lei de Deus diz 8 nãos, diz um lembra-te e um honra, certo? Então, 8 nãos, certo? Se nós obedecermos a lei, em tudo isso estaremos então nos lembrando de quê? Das grandes e maravilhosas misericórdias de Deus e a sua graça. Precisamos ter um relacionamento melhor com Jesus, né? Isso é verdade. Jesus falou assim, vocês são a luz do mundo. Precisamos tirar esse mundo das trevas espirituais que eles estão vivendo, irmãos. Falar para eles dos erros que eles estão, porque senão eles vão se perder. Jesus falou assim, vocês são o sal da terra. Vocês têm que ajudar a temperar, né? Esse mundo destemperado que está aí, você tem que ajudar isso. Nós temos que ser isso.
Senão não vale nada. Deus nos chamou aqui por duas razões. Uma, porque Ele nos ama muito. Não é verdade? E a segunda, para proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é verdade isso? É verdade. Ô, Osmar, quer falar? Professor Carlos, tem um tópico nessa quinta-feira, o último parágrafo da página 151. Infelizmente, a igreja cristã, mesmo com toda essa luz, por vezes mostrou-se menos fiel à aliança do que o antigo Israel havia sido. E profunda apostasia logo dominou quase todos os lugares. A reforma, a partir do século XVI, começou a reverter essa tendência, mas ela também vacilou. E muitas doutrinas e ensinamentos falsos permaneceram no mundo cristão, incluindo concepções erradas sobre o papel e a finalidade da lei na vida do cristianismo e da nova aliança. Deus chamará um povo remanescente para restaurar muitas verdades perdidas. Não é para mudar. Reformar é uma coisa, restaurar é outra. Restaurar aquilo que Deus nos ensinou. E nós somos a igreja remanescente. Temos que restaurar essa verdade. Senão a gente cai no mesmo erro da reforma. Sim, nós somos chamados de, a Bíblia chama a minha você de reparadores de brechas. Duas brechas aí. Primeiro, sábado. A segunda. E todo mundo fala, né? Imortalidade da alma. A Bíblia não fala isso, né, irmão? Não fala. Nós encerramos as participações. Ah, tá. Vou chamar o Gustavo para mim aqui. Vem cá, Gustavo. Você tem caneta aí? Você vai anotar uma coisa para mim. Você pode usar até meu bloquinho. Eu quero dizer para você, irmão, que a vida cristã é melhor do que a vida aí fora. Apesar da gente sofrer um pouquinho, apesar da gente sofrer um pouco, a vida do cristão é melhor do que a vida do não cristão. Eu vou fazer uma pergunta e o Gustavo vai anotar quem levantar a mão. Depois você tem uma conversa lá na salinha. Tá bom? Ó. Depois que você aceitou a Cristo, depois que você aceitou a Cristo, quantas vezes você acordou de ressaca por ter bebido muito? Levanta a mão. Não, ninguém? Amém, então? Olha que maravilha. Não é verdade? Senão ele ia ter uma conversa lá na salinha pastoral. Depois que você aceitou a Cristo, quantas vezes você acordou com vontade de se suicidar? Tem alguém? Não? Que maravilha, né? Vou dizer uma coisa para você. O suicídio é a terceira causa de morte entre os jovens brasileiros. Só perde para violência e desastre. Você já pensou um negócio desse? E aqui ninguém levantou a mão. Você viu que a vida do cristão é melhor? Você não concorda comigo? O apóstolo Paulo falando. Quer ler lá, pessoal? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Amém. Só isso?